E vamos falar de racismo estrutural. Quem quer explicar o que é o racismo Acho que nem estrutural? o Silvio, nem ele explica Nem o que ele é. sabe. Nem ele sabe. explica o que é. Segundo na o Silvio de verdade. Almeida, o que seria o racismo estrutural e por que ele não funciona, não é aplicado Quer começar? na vida real, na Eu opinião de Acredito vocês? que nem ele explique exatamente o que é. Essa questão do racismo estrutural é, mais uma vez, o brasileiro tentando trazer o contexto americano para o brasileiro. Né? Eu acho muito complicado. A maioria do que a militância do movimento negro faz é repetir discurso americano. É isso, né? Eu acho muito interessante também que muito do que baseia o pensamento deles vem de europeus brancos também, né? Sim. Que é curioso. A Angela Davis, por exemplo, se orgulha de ter sido aluna de Foucault, né? Então, você fica meio assim, de quem exatamente eles estão falando? Quem são esses brancos opressores que precisam ser punidos, né? O Silvio Almeida, ele vem com a tese do racismo estrutural, onde ele coloca que o que permeia as relações no Brasil, o que permeia as relações humanas aqui no nosso país, é o racismo, né? Que ele se adentrou em todas as estruturas, ou seja, os negros não vão progredir porque já está imbuído na mente da população o racismo. E por estar imbuído na mente da população o racismo, as leis serão racistas, a polícia será racista, as universidades serão racistas, porque como o racismo ele é a base de tudo produzido aqui dentro será produzido com a mácula do racismo, né? E aí, a partir disso, a esquerda ela vai adotar essa tese, né? Ele compilou um pensamento que já vinha acontecendo há bastante tempo, só que o grande lance é que esse pensamento ele tem algumas falhas, né? Porque se as estruturas completas da sociedade elas são necessariamente racistas, a única forma da gente acabar com isso seria com uma revolução e uma nova estrutura da sociedade sem o racismo, né? Ou seja, é mais uma vez um sociólogo, um filósofo esquerdista caindo na boa e velho marxismo. E o Silvio Almeida, ele confunde muito do que é desigualdade e do que é racismo. Se você ir, sei lá, nos países mais ricos do mundo, dos países mais brancos do mundo, as melhores escolas serão frequentadas pelas pessoas mais ricas e as piores escolas serão frequentadas pelas pessoas mais pobres. Se a gente vem aqui pro Brasil, as melhores escolas são frequentadas pelas pessoas mais ricas e as piores escolas são frequentadas pelas pessoas mais pobres. Mas aqui, pela falta de políticas públicas eficientes depois da escravidão, a desigualdade social brasileira, ela tem cor, né? Ou seja, as pessoas mais ricas, elas são brancas por conta do processo de escravidão e a saída estapafúrdia da maneira que foi. E as pessoas mais pobres, elas são pretas e pardas. O que acontece? Então, nas escolas, nas melhores escolas vai ter gente branca e nas piores escolas a gente vai ter preto e pardo. Aí você coloca um vestibular e fala, ó, quem tiver as melhores notas vai passar pra medicina na USP. Quem vai passar? As pessoas que tiveram a melhor educação, e no Brasil as pessoas que tiveram educação são as pessoas brancas. Ou seja, o que criou isso não foi uma barreira racial onde está proibido as pessoas negras entrarem. Não, claro que não. O que criou isso foi uma barreira de desigualdade social, onde as pessoas pretas e pardas tiveram uma educação horrorosa, que é o ensino público brasileiro, e aí vão ter que competir com aluno que estudou nas melhores escolas particulares, e elas são as pessoas brancas. Como é que a gente muda isso? É com uma grande revolução para rever as estruturas racistas do Estado? Fazendo uma puta... Quando eu estudei escola estadual e era muito melhor do que... Exatamente. Quem estudava em escola privada era quem não... Era burro, o papai tinha que colocar lá porque não conseguia passar na escola pública. É fazer com que os países que tiveram problemas... A escola pública era boa pra caramba. Problemas de desigualdade fizeram, que é deixar as pessoas mais pobres, mais ricas, e os serviços públicos que elas usam, tornar esses serviços melhores. Ou seja, então pretos e pardos estudam em escola pública. E elas são piores do que as escolas particulares, que é onde os brancos estudam. Então por que a gente simplesmente não melhora os serviços públicos dos pretos e pardos, né? Por exemplo, né? Então tem essa questão da desigualdade social também, tem outras também, mas eu vou deixar pra vocês falar. O Guto colocou muito bem, assim, acho que... Lá ele 1000 vezes! Fora. Coloque. Toda hora esse cara... Agora é minha vez. Agora quando a gente tá falando sobre racismo estrutural, é de uma profunda irresponsabilidade, assim. Porque é a mesma coisa que alguém fala assim, eu pego na nossa mão e falo assim, não, agora eu vou resolver o problema de vocês, deixem comigo. E esse cara vai lá e começa a discutir perfumaria. Em vez de dar um banho na criança, ele fica dando perfumezinho. Entendeu? Porque a partir do momento que nós estamos discutindo que os intelectuais, a única proposta que eles têm para nos trazer, a única encaminhamento de soluções para problemas gravíssimos e urgentes que a população negra tem, é apelar para uma revolução que nunca aconteceu e jogar no balaio. Imagina você está assistindo uma palestra.
dentro da palestra tem lá o pitch, tem a tese, não sei o quê, blá, 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 blá. E tá bom, o cara tá lá empolgado, tá? Eu preciso resolver isso na minha vida. Agora eu vou chegar em casa e, pô, que nem eu vi um coach. Vou chegar em casa agora, vou entrar na academia, amanhã eu vou me matricular, daí ele fala assim, ó, a saída pra tudo isso, a revolução. Bom, isso não vai acontecer nunca, isso não depende só de mim. Então, todas as soluções que essas pessoas colocam São nunca depende da individualidade. É sempre coletivo. Esse eu acho um problema. Eles condenam a pessoa a depender de um sistema que nunca vai dar certo, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, e suprimem a liberdade dessa pessoa. E muito pior do que isso. Se a pessoa diz, não, mas e se eu tentar fazer por mim? Tu é traidor, tu é um negro de direita e tu vai acabar sentando lá pra Tá querendo ser branco. Um exemplo disso é o Pablo Marçal. Percebeu isso, você viu o crescimento dele aqui para a Prefeitura de São Paulo quando ele falava da periferia ser empreendedora, de não depender do Estado, porque os caras viram, pô, o Estado não tá nem aí comigo mesmo, eu quero alguém que me ajude a fazer minhas paradas, né? Até mesmo porque a periferia, ela é empreendedora, É. né? Ela tem seu próprio Tem que sistema ser, econômico ali, e é absurdo. Se tivesse muito mais oportunidades, teria muito mais... Todo um ecossistema lá, sucesso. E essa questão da educação é interessante, né? Porque a gente fala educação, 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 e a educação no Brasil é péssima, né? Já começa, o problema é na básica, é péssima. E então não tem como essa criança, esse adolescente, se tornar um adulto bem educado, né? Eu vi um estudo de 2018 que calculou em quantos anos um estudante brasileiro atingiria o nível de leitura de estudantes de países desenvolvidos. Seria 260 anos. Ô, louco. Então, tipo, cara, ou seja... né? Estamos bem atrás. Então, de 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que pegam um texto e não conseguem compreender. Né? Então, a gente tem um problema aí de estrutura apenas educacional, não racional, né? Racional não, racial, né? Então, o Silvio Almeida coloca essa questão de problema estrutural racial, que eu acredito, como eu disse, importando dos Estados Unidos, que talvez lá até faça mais sentido do que aqui. Né? Aqui, a gente vê que existe essa desigualdade racial por uma questão de projeto de país, né? Que nunca teve, nunca funcionou. Ao mesmo tempo, não vejo a esquerda preocupada em ter esse projeto de país para resolver essa desigualdade. Tanto é que, qual é o símbolo do Dia da Consciência Negra? Zumbi de Fumaça. Zumbi. Por que não André Rebouças? Né? Por que não? As pessoas nem sabem quem é, nem sabem que o cara existe. Né? Então, assim, você vê que tem essa tendência à revolução, né? Essa revolução que sempre vai chegar e nunca chega, é muito parecido com o que as feministas fazem em relação também a estruturas patriarcais, né? Sempre as estruturas são patriarcais, logo as mulheres são oprimidas, as estruturas são patriarcais, então por isso as mulheres sofrem. Então é sempre jogando nas estruturas problemas que muitas vezes não estão nas estruturas, né? Estão no projeto de país mesmo. E outra coisa, o que é essa estrutura, né? O que forma essa estrutura? A gente sabe a resposta, né? É o capitalismo. Não, com certeza. Com certeza. Mas de um ponto de vista de tentar uma maquiagem, eu sempre penso, como é que eles vão tentar esconder que o real problema é o sistema econômico, né? E quando a gente para e começa a olhar para essa tese de nós precisamos atacar os problemas estruturais do Brasil, principalmente os problemas raciais, a gente vê que isso não faz sentido nenhum para o contexto brasileiro. Vou dar um exemplo que é o mais óbvio possível. Para você dizer que o racismo no Brasil é estrutural, no mínimo que eu esperava quando alguém fizesse uma entrevista de campo, a gente contasse, você é racista? Sim. Ponto. Se o racismo é estrutural, se o racismo é algo normal no Brasil, meramente é aceito, ser uma estrutura totalmente aceita. Sim, sou racista. Sim, eu tenho preconceito contra pessoas de outra cor. Ninguém fala isso. Então, se as próprias pessoas que, ainda que sejam racistas, têm uma noção que isso é errado, e têm um conceito que, bom, se eu falar isso, as próprias estruturas, as próprias instituições, a mídia, a imprensa, o poder judiciário vai me perseguir, o poder político vai me perseguir, as pessoas não fazem isso. Então, que estrutura é essa? Qual é a estrutura que favorece o racismo no Brasil se qualquer pessoa que fosse racista seria perseguida, ainda bem perseguida, e criminalizada, e ainda bem criminalizada? É que eu acho que transformando os problemas, você jogando o problema para uma questão abstrata, você se torna poderoso porque você vive preso naquele discurso abstrato de que um dia você vai resolver e, na verdade, você não resolve nada. Né? Então, tornando problemas abstratos, você constrói a narrativa que você quer para resolver esse problema. E é necessário que a esquerda faça isso, né? Porque a esquerda, ela literalmente governa o Brasil.
Então, eles literalmente governam o Brasil há 2 décadas, né? Então, se eles ficam, há 20 anos governando o Brasil e os negros continuam na pindaíba que tá, eles precisam de uma coisa absolutamente abstrata pra dizer que, a vida do negro não tá melhorando. Tá, mas você me governa. É que o racismo é estrutural. Calma. Não é nossa É que culpa. a estrutura- Não tem como, é cara. Com essas estruturas que tem, não tem como, né? Porque senão seria um discurso igual. Por exemplo, a missão. Ela diz, pra gente, sei lá, melhorar a vida dos negros, a gente precisa fazer isso, aquilo outro. Se a gente chegar ao poder e não fizer isso, ou fizer isso e a vida dos negros não melhorar, Cobra, né? o negro vai olhar e falar, você falou que era só, sabe, privatizar a Sabesp, que é terceiramento básico, privatizou, não tem. E aí, que história é essa? Agora, se eu falo que na realidade não dá pra melhorar o orçamento básico porque existe o racismo climático, Exatamente. aí é muito mais essa fácil. também. ambiental, muito mais racismo ambiental. Sabe, então, tipo, a gente tem... O sol é Tá na racista. moda agora falar isso Exato, aí. então, tipo, a gente tem a missão de acabar com as favelas, né? Então, tipo, tem que urbanizar a favela, tem que dar microcrédito pro empreendedor da favela, tem que desburocratizar pro empreendedor que tá lá, né, na favela, tem que dar uma educação melhor pras crianças que estão na favela, tem que levar saneamento básico pra aquelas pessoas que estão tomando água suja e fazendo cocô no chão, tem que acabar com o crime organizado pra aquela cara não ficar vivendo atrás de uma barricada. São problemas, são uma maneira real de você acabar com as favelas ou melhorar a vida da população que mora na favela. Agora, se olhar pra tudo isso e chamar de racismo ambiental sempre que tiver um desabamento, é muito fácil. Então eles precisam disso porque eles governam o nosso país. E governando o nosso país e não resolvendo os problemas das mulheres, dos negros e dos LGBTs, eles vão ter que colocar a culpa em alguma coisa grandiosa que não é algo concreto, no fim das contas. Problemas concretos, soluções abstratas. É isso aí, é basicamente isso, né? Eles precisam disso, eles se alimentam. Mas eu acho assim também que o que eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando a direita não reconhece o racismo. É mentira, todo mundo reconhece que existe racismo. Eu Achei sou muito importante. isso, que a direita acha que não existe racismo. E Talvez existe. até tenham pessoas que achem mesmo que não exista, né? Será? Mas Eu existe. acho que tem. Eu acho que tem gente que acha assim. Tanto é que uma coisa que Morgan Freeman? Somos todos iguais. É, Nós somos todos iguais. Pra que isso? Pra que discutir Mas raça hoje em dia? o Jota falou uma coisa também, que às vezes, como a esquerda sequestrou essas pautas, quando a gente vai falar sobre elas, aí, é mimimi, já tá querendo ser esquerdista Petista demais. Então, ali, ó. tem pessoas talvez que se sintam retraídas de falar sobre isso. Não vou falar sobre isso porque eu não quero ser parecido com esquerdista. Mas existem desigualdades raciais, importante ser falado sobre isso, né? É interessante que isso seja discutido, é inegável que as pessoas partem de lugares diferentes, é inegável que a cor importa em muitas situações, mas o que a gente não concorda, eu acredito, né, pela nossa conversa aqui, é que esse racismo seja estrutural, no sentido que existam estruturas trabalhando para ferrar o negro, no sentido de que não gostam do preto, o preto não deve existir. Eu acredito que nessa proporção não exista, né? Mas o racismo individual... Aí só que acontece? Esse discurso do racismo estrutural é muito bom para racista. Muito. É muito. ótimo, porque o cara comete racismo, aí depois ele fala, não, mas foi o racismo estrutural. É maravilhoso. Ou o próprio branco Verdade, a culpa não é acusa... minha, a culpa é de tudo o entorno. da sociedade, o né? branco que acusa o preto de racismo. Teve o caso do BBB agora, eu vi até você